O presidente da Assembleia vai a Brasília defender a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência e extinção da Lei Candir. Rodovias do Mato Grosso do Sul, a 444, poderá receber obras de asfaltamento no ano que vem. Defesa das unidades de conservação é debatida. E ainda, policiais militares e bombeiros são homenageados pela Assembleia. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, está começando agora. Olá. Articulados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, o deputado Paulo Correia, e pelo presidente da UNALI, Kennedy Correia, presidente de várias assembleias do país, foram ao Senado Federal apoiar a tramitação de uma PEC que inclui estados e municípios nas mudanças da reforma da Previdência. Os presidentes das assembleias legislativas vieram a Brasília para tratar com senadores da inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. É a chamada PEC paralela, que tramita em conjunto com a PEC principal da reforma. Eles foram recebidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. Os presidentes das assembleias de todos os estados brasileiros vieram ao nosso gabinete por conta de que a redação que foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati e acolhida na CCJ é a oportunidade das assembleias legislativas, por lei ordinária, fazerem a adesão ao texto constitucional. Nos preocupa o teor dessa PEC. Não adianta nós dizermos aqui que a apoiamos sem a conhecer, sem saber a questão final, mas ela facilita, sem dúvida, a questão estadual. Nós entendemos que isso é muito importante e por isso que viemos aqui com todos para essa fala com a presidência do Senado. A PEC paralela já passou aqui pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda as 5 sessões deliberativas regimentais para ser apreciada no plenário do Senado. A expectativa é de que ela seja votada em primeiro turno na terça-feira, dia 24. Os deputados estaduais também defenderam o fim da Lei Candir, que prevê a isenção do pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos primários, como itens agrícolas. Por conta da desoneração deste tributo de competência estadual, os governadores sempre protestaram contra essa lei. Demonstramos aos senadores a importância de se rever essa legislação, que penaliza os estados, mas que, acima de tudo, penaliza a indústria brasileira. Um número importante é que, na década de 90, a indústria de transformação chegou a representar 29% do PIB nacional. Hoje representa 9,2%, ou seja, é o menor número desde 1947. Isso é unanimidade. 27 assembleias do Brasil estão falando a mesma língua. Não pode fingir que está pagando e não pagar nada. E o Estado está bancando a balança comercial do país e tendo que tem dívida com o governo federal. Então é basicamente isso. Nós queremos receber a nossa parte. O que nós queremos é que cada estado possa fazer a sua legislação em relação a esse tema. Após a visita, o presidente Paulo Correia repercutiu com os parlamentares os resultados da reunião com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Foi debatida também a possibilidade de extinção da Lei Candir, que prejudica estados exportadores de matéria-prima, como Mato Grosso do Sul. A Lei Candir, até 2003, garantiu aos estados o repasse de valores a título de compensação pelas perdas decorrentes da isenção de ICMS sobre a exportação de produtos primários, semi-elaborados ou serviços. Porém, no ano seguinte, lei complementar manteve o direito, mas deixou de fixar quanto seria pago aos estados. Diante das dificuldades de pagamento do governo federal, o presidente da Alemes, Paulo Correia, do PSDB, destacou na tribuna quanto Mato Grosso do Sul tem a receber e que assembleias legislativas em todo o país se mobilizam para dar fim ao sistema de compensação. Nosso crédito efetivo da Lei Candir é em torno de 13 bilhões de reais. Nossa dívida do Estado de Mato Grosso do Sul com o governo federal, 8 bilhões de reais. Nós pagamos juros de em torno de 50 milhões de reais por mês, né?
nesse processo. Então, a gente, pegando essa conta, é uma conta simples, matemática. Se eu tenho para receber 13, se eu devo 8, eu sou credor de 5. Quem é que paga a conta? Ninguém está pagando essa conta. O governo federal foge desse assunto, não quer nem saber. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal para resolver esse assunto. Então, qual foi a atitude de aqui, essa ideia de eu montar o Fórum de Presidentes das Assembleias do Brasil? É que a gente pudesse pedir ao Senado Federal, e aí nós temos na Constituição Federal a possibilidade dos presidentes, 2/3 dos presidentes da Assembleia proporem uma PEC para acabar com a Lei Candir no Brasil. Primeira coisa, não tem como você ficar achando que vai receber alguma coisa e ficar brigando e não receber nada e ficar pagando juros de uma dívida que você não deve nada. Então, esse é um fantasma que gira em torno dessa dívida que não consegue se explicar isso. Então, segundo, é que a gente pudesse, cada estado do Brasil, nesta PEC proposta pelo Senado Federal, e aí o senador Davi Alcolumbre, senadora Simone Tebet, senador Nelsinho Trade, senador Tasso Gereissati, que estavam presentes na reunião, ficaram no compromisso de poder fazer com que existisse essa PEC, de encerrar a Lei Candir, mas os estados poderem legislar de 0% até 3% como imposto de exportação. Os deputados Pedro Kemp, do PT, e Coronel Davi, do PSL, também expressaram a necessidade de se rever a aplicação da Lei Candir sobre as exportações. Em outro ponto do pronunciamento do presidente da Alemes, houve menção à proposta de emenda à Constituição que estenda as regras federais da reforma da Previdência aos estados e municípios. A PEC paralela é importante para definir regras gerais. E essas regras gerais, que hoje estão definidas só para os órgãos federais, na hora da Previdência tem que definir como é que vai se comportar o Estado quando está se discutindo com quantos anos aposenta uma professora, com quantos anos vai aposentar um policial militar. Tem que vir na regra geral. Nós vamos poder fazer uma adesão ao que foi aprovado como regra nacional, depois da PEC paralela aprovada, e os municípios também, porque existe outro problema. Tem município que tem regime de previdência própria. E aí ele pode aderir ou não. Não vai todo mundo também ficar achando que 5.800 municípios vão estar pensando igual. Tem município que vai ter a sua característica individual. Então, eu acho que foi muito positiva no momento em que a gente está com problemas nacionais sendo resolvidos e nós vamos participar também. E o senador Davi Alcolumbre, nosso presidente do Senado, nos chamou para participar da reforma tributária também. A gente não legisla sobre a questão tributária como deputados estaduais, mas a gente pode colaborar. Cédula de identidade sul-mato-grossense poderá contar com informação sobre transtorno do espectro autista. A medida quer ajudar o governo do estado a formar um banco de dados sobre o assunto. O projeto de lei pretende garantir às pessoas com transtorno do espectro autista a possibilidade de incluir sua condição no registro geral, que deverá ser comprovado por meio de um relatório médico de especialista em neurologia ou psiquiatria. Essa é uma obrigatoriedade, né? Uma lei que obriga o governo do estado a fazer constar isso a requerimento dos pais ou responsáveis pela pessoa que tenha o espectro autista. No caso de renovação das identidades, da chamada segunda via, a pessoa constaria, ou nas novas identidades. Isso também seria clarificado, ficaria muito claro ali na identidade. O parlamentar explicou que a medida deve evitar o constrangimento no atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e de serviços. Nós recebemos o apelo de muitas mães e pais que têm filhas com espectro autista e que têm prioridades em bancos, no atendimento de bancos, tem prioridade junto às companhias aéreas, exatamente pela condição que se encontram nos seus entes. No entanto, eles são obrigados a carregar laudos médicos para essa comprovação. Isso seria resolvido se nós pudéssemos constar na carteira de identidade, no registro geral,
que aquela pessoa possui o transtorno de espectro autista. Isso facilitaria muito a vida dessas pessoas. Já o deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, apresentou o projeto de lei que pretende instituir nas escolas estaduais o serviço de apoio psicológico e social ao aluno em situação de vulnerabilidade. Esse projeto de lei permite, primeiro, a gente trabalhar na perspectiva de que tenhamos o mínimo de evasão escolar possível. Segundo, a gente percebe os transtornos que nós temos visto recentemente, do ponto de vista do comportamento dos nossos alunos, do ponto de vista até mesmo psicológico, automutilação, você vê a questão das drogas lícitas e ilícitas, a questão da violência, e a gente sabe que isso naturalmente que tem a questão da família desestruturada. Portanto, esse projeto, acredito eu, que vai permitir que quando o professor, o diretor identificar um aluno com comportamento atípico daquilo que é normal, ele encaminhar a um centro de atendimento psicológico, né? Então eu acho que isso vem assim num momento importante em que a gente discute essa questão da violência na área interna da escola. Segundo o parlamentar, a demanda para esse tipo de atendimento vem crescendo, tornando essencial a implantação de um núcleo especializado. Quando identificar esse aluno, o poder público ter condições de ter um espaço específico para esse aluno, né? Então, não ficar esperando um atendimento, entrar na fila. Então, seria assim, um atendimento mais direcionado à classe escolar. Também foi apresentado o projeto de lei que institui o programa Raízes do Cerrado em Mato Grosso do Sul. A proposta é de autoria do deputado João Henrique Catan, do PL, e tem como objetivo implantar e preservar a arborização nas áreas públicas. Caso a proposta seja aprovada, concessionárias ou empresas que realizarem poda de árvores serão obrigadas a plantar no lugar 5 árvores frutíferas típicas do Cerrado. O Jornal Parlamentar dá uma breve pausa. Você já ouviu falar sobre o primeiro prêmio de jornalismo da Assembleia Legislativa? Saiba agora como participar. Projeto de resolução apresentado simultaneamente na Assembleia de Mato Grosso do Sul e de outros estados quer propor ao Congresso Nacional imunidade tributária parcial a unidades de saúde pública. O deputado Marçal Filho, do PSDB, apresentou um projeto de resolução que estende a esses estabelecimentos de saúde que atendem integralmente pelo SUS a concessão de imunidade tributária de contribuição da Seguridade Social. A iniciativa faz parte do Movimento Nacional das Assembleias Legislativas. A instituição pública, seja o hospital, a unidade de pronto atendimento, a unidade de saúde, tem a isenção tributária. Nós temos hoje as entidades filantrópicas que atendem a maioria da população. 60% da população brasileira é atendida pelas entidades filantrópicas que já possuem isenção tributária. No entanto, os hospitais públicos, as unidades de saúde públicas, não têm essa isenção. E, na minha opinião, isso é incoerente, é uma contradição, já que nós estamos num momento muito difícil de falta de dinheiro na área da saúde. Então, se o governo federal isentar esses entes públicos que cuidam da área da saúde, certamente vai sobrar mais dinheiro para o atendimento à população. Já o deputado Capitão Contar, do PSL, apresentou um projeto de lei que proíbe a exposição de crianças e adolescentes a manifestações culturais que possam contribuir para a erotização precoce dentro do ambiente escolar. O objetivo do projeto de lei que apresentei hoje justamente é a proteção da criança no ambiente escolar. Então, o que eu tenho escutado de notícias e denúncias de danças eróticas ou de movimentos que levam a criança a se expor sexualmente
dentro de uma repartição pública que é voltada para o ensino, eu criei esse projeto de lei com base em princípios da família, em princípios de civismo, de cidadania, tudo aquilo que eu carrego da vida militar, eu enxergo que estamos indo na contramão da forma como está sendo. Então esse projeto de lei visa essa proteção da criança para que no ambiente escolar não seja permitido esse tipo de erotização precoce das nossas crianças. São os objetivos do projeto de lei: prevenção e combate à prática da erotização infantil no comportamento e aprendizado social das crianças, capacitar docentes e equipe pedagógica para implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema, encaminhar os envolvidos em situação de erotização precoce para receberem instruções, envolver a família no processo de construção do combate à erotização infantil. Seja numa dança, seja numa música, seja no intervalo da sala de aula. E na lei também estaremos protegendo os pais, que podem denunciar se na escola do seu filho está tendo esse tipo de atitude. Reunião da Frente Parlamentar, que defende unidades de conservação do Estado, reuniu-se para discutir medidas de apoio a essas regiões de Mato Grosso do Sul. A Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental promoveu mais uma reunião ordinária na Assembleia Legislativa, desta vez para discutir a preservação de 2 parques localizados no Estado. Para o coordenador do grupo de trabalho, deputado Renato Câmara, do MDB, as discussões travadas na frente são imprescindíveis para que outras ações do poder público possam se concretizar. Um patrimônio, os parques estaduais, um patrimônio do Estado do Mato Grosso do Sul e que precisa cumprir a sua função. E nós, aqui na Frente Parlamentar, temos buscado contribuir e trazer esse debate para a Assembleia Legislativa para que, juntos com os demais deputados que também têm essa bandeira como prioritária. A reunião contou com a apresentação de algumas palestras pelos representantes das entidades envolvidas nessa discussão, como Leonardo Tostes, gerente do IMASU, que falou sobre o sistema jurídico construído para a proteção dessas unidades. De acordo com ele, o trabalho desenvolvido pela frente pode contribuir principalmente na atualização das normas vigentes. Nós acreditamos que a frente pode contribuir, no sentido de que nós precisamos atualizar algumas dessas normas, por mais que elas são normas já bastante modernas. O estado de Mato Grosso do Sul é um estado que ele tem um avanço nessa legislação, por exemplo, o próprio ICMS ecológico, né? Mas quando a gente trata essas normas de uma maneira a inovar, a trazer coisas novas, nós podemos criar ali um arcabouço de legislações com a frente, obviamente, discutindo as melhores formas para fazer com que a gestão das unidades de conservação possa acontecer de maneira efetiva no estado. Após sua explicação, os membros da frente puderam aprender um pouco sobre o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, inaugurado em 1998 e que pode começar a receber turistas em breve. O gestor do parque, Reginaldo Oliveira, falou sobre essa possibilidade. No momento, nós estamos fazendo visitas esporádicas para tanto que as pessoas possam conhecer aos poucos e a gente também possa ver o comportamento do turista, o que agrada o turista, o que não agrada o turista também, para a gente ter essa ideia. E também já estamos com uma minuta pronta de uma portaria para que até o fim desse ano ou início do próximo ano a gente já possa abrir definitivamente para o turismo. Por fim, André Luiz Siqueiro, diretor do ECOA, organização não governamental fundada há 30 anos em Mato Grosso do Sul, pleiteou a realização de uma audiência pública para discutir a situação jurídica do Parque Nacional da Bodoquena, que tem a sua destituição atualmente discutida na Justiça Federal. A ideia é que a Frente Parlamentar encabece uma audiência pública nas próximas semanas, onde a gente traga alguns especialistas para discutir a regularização fundiária do parque. Até minutos atrás, o parque estava sob uma liminar da 4ª Justiça Federal, onde praticamente todo ele era extinto. 80% do seu território voltava à mão dos proprietários rurais da região, que ainda não foram indenizados ao longo de décadas por conta de problemas com a União, E aí o que nós fizemos agora, o Ministério Público acabou derrubando essa liminar, o Parque Nacional volta a ter toda a sua autonomia, todo o seu território de 76 mil hectares, que é de extrema importância. Haja visto, por exemplo, que agora há pouco tempo as queimadas, nos últimos 5 anos o parque não tinha tido queimadas no seu entorno e agora estava tendo, justamente por conta da liminar. E a ideia agora é a gente chamar o produtor rural do nosso lado, ou seja, como os estados, o governo estadual e a União
conseguem agilizar os processos de regularização fundiária para aquela unidade. Já na tribuna, o coordenador da frente, o deputado Renato Câmara, repercutiu as ações do grupo. O deputado Renato Câmara, do MDB, coordenador da Frente Parlamentar, destacou que o grupo de trabalho vem estudando possibilidades de superar impasses ligados às áreas de proteção ambiental. Mato Grosso do Sul possui cerca de 125 unidades, muitas com características para visitação, educação ambiental, exploração sustentável de recursos naturais e realização de pesquisas. Buscamos trazer esse debate para a Assembleia Legislativa, um debate pertinente, onde nós temos que discutir com a parte técnica também. Então, estivemos essa reunião essa semana, é a nossa segunda reunião, criamos uma frente parlamentar com vários deputados que também militam nessa área, para que nós possamos fazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa, trazendo o governo do Estado com os seus órgãos que compõem e têm função de políticas públicas, como a Semagro, como o IMASU, que executa as políticas públicas, mas possui uns técnicos, também a comunidade organizada, né, várias ONGs, várias instituições e praticamente todas as universidades, tanto privadas como estadual e as federais, estão participando conosco para debater plano de manejo, para debater ações, para que nós possamos encontrar alternativas e superar a burocracia que ainda existe atrapalhando essa abertura dos parques, para que nós possamos ter os parques, as unidades de conservação, cumprirem a sua função social. O parlamentar afirmou que é preciso buscar mecanismos para efetivar essas ações dentro das unidades de conservação ambiental, impulsionando a economia, gerando emprego e fomentando as regiões que não têm atrativos turísticos. Nós discutimos as ações que poderiam ser feitas dentro do Parque Estadual da Várzea do Rio Enviema, que é uma área de 73 mil hectares, que foi doada ao Estado de Mato Grosso do Sul como compensação da CESP. E, diante disso, nós analisamos vários pontos, né? A importância dessa área no sentido de cultura mesmo, de preservação da área na questão ecológica, na questão da pesquisa, na questão de desenvolver atrativos para o turismo, e aí precisa se formar pessoas. Isso abre um leque enorme como uma grande matriz econômica para uma região que não tem o turismo como fundamento da sua economia. Também foi destaque na tribuna o resultado da reunião com a Comissão de Limites e Divisa, grupo de trabalho que integra a Frente Parlamentar, que discutiu questões relacionadas às demarcações dos municípios de Corumbá e Ladário. Ali existem algumas disputas de território, como as duas cidades são muito próximas, existem problemas de disputa territorial de mais de 200 anos. E nós estamos dentro da Assembleia Legislativa fazendo esse debate. Os dois prefeitos participaram, representantes da prefeitura, parte técnica, junto com o deputado Evander, que é de Corumbá, e depois de mais de 2 horas, né, de debates, de pontos de vista, nós definimos então criar 2 comissões. Uma comissão técnica de Ladário e uma comissão técnica de Corumbá, que junto com o IBGE e junto com a equipe técnica do governo do estado, vamos fazer uma pré-proposta para que nós possamos avançar e corrigir um problema que tem
200 anos. Reunidos pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputados emitem parecer favorável à tramitação de projeto de lei que quer dar ao consumidor o direito de onde escolher o local de fazer a revisão de seu veículo, mesmo durante o período de garantia. Os deputados foram unânimes ao decidirem pelo parecer favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Cabalmi do PT, que garante o direito de livre escolha entre concessionárias de oficinas ao consumidor na hora de realizar a manutenção do veículo. Estamos emitindo um parecer pela constitucionalidade do projeto. O mérito vai ser decidido em plenário em segunda votação, depois de passado pelas comissões de mérito. Houve um debate muito acirrado, porque de fato havia uma discussão sobre se na questão de constitucionalidade a gente não estaria adentrando a questão do livre comércio, de livre iniciativa. Porém, em decisões reiteradas dos tribunais superiores, que se trata, assim, de matéria consumerista, ou coisa que é de competência aqui do Estado e competência dos deputados. Então, diante dessa decisão de que trata de matéria de direito do consumidor, nós optamos e votamos pela constitucionalidade. Agora, então, o projeto vai para a primeira votação para aprovar ou não esse parecer pela constitucionalidade e depois as comissões de mérito. O revisor da matéria, deputado Gerson Claro, do PP, explicou a decisão pela regular tramitação do projeto. Eu acho louvável o projeto do deputado Cabalmi, obedecendo ali as questões que ele mesmo coloca, por exemplo, para a população entender o direito da pessoa, quando compra um carro numa concessionária, poder fazer revisão em outras oficinas, em outras concessionárias, desde que ela utilize lá as peças originais e tal, e não ter o prejuízo. Isso está colocando legal. Está estabelecendo na lei aquilo que já tem decisões judiciais reiteradas sobre o assunto. Outro projeto que recebeu parecer favorável por unanimidade da comissão é de autoria do deputado Neno Razucchi. A proposta garante às pessoas surdas que prestarem concurso público a terem o direito que a sua prova seja corrigida por um intérprete de Libras. No total, a comissão analisou 18 projetos. Os que receberam parecer favorável agora seguem para a votação em plenário. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reúne todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal 9 da NET e pelo YouTube. Esse projeto sobre revisões de veículos chegou a ser analisada já na sessão do dia seguinte, bem como a análise pelos deputados de projeto do Executivo que trata de parcelamento de multas de empresas e autônomos com a GEPAM. As informações vêm com o repórter Kleber Claios. 4 projetos de lei foram aprovados pelos deputados, mas devem retornar nas próximas sessões para a segunda discussão e votação. De Cabalmi do Partido dos Trabalhadores, os clientes estariam autorizados a utilizar outras oficinas para as revisões periódicas dos veículos, além daquelas informadas pelo fabricante. Neno Razucchi, do PTB, pretende que candidatos surdos tenham suas provas discursivas em concursos públicos corrigidas por profissionais especializados em Libras, a língua brasileira de sinais. Jamilson Nami, do PDT, prevê a inclusão do calendário de eventos do Estado da Festa da Costelada Pantaneira, no município de Rio Negro. O evento ocorre no primeiro domingo de agosto de cada ano e é promovida pela PAI. Do Poder Executivo, há a possibilidade de descontos em juros e multas aplicados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, a AGEPAM. No caso de pagamento à vista, o desconto chega a 100%. No parcelamento em até 180 vezes, o desconto seria de 80%. Responsáveis por garantir a segurança dos sul-mato-grossenses, policiais e bombeiros militares foram homenageados pela Assembleia. Profissionais da segurança pública foram homenageados durante a sessão solene em que foi entregue a medalha Jair da Cruz Abreu Rosbach. Criada por resolução em 2013 pelo deputado Cabalmi do PT, ela relembra o legado do sargento da Polícia Militar que faleceu em 1989, vítima de acidente de trânsito no exercício de sua função.
Procurei dar o nome da medalha, não que nós não temos outros heróis também que são merecedores, mas esse pela convivência e pelo trabalho que ele prestava, né, não só a Polícia Militar, mas de uma forma em geral, fazendo um social e também nos representando muito bem, chegando aí até a São Silvestre, uma das melhores representações que nós tivemos da São Silvestre até hoje foi com o Sargento Rosbach. Por isso, o nome da medalha. E também um reconhecimento aqui aos policiais militares, bombeiros, policiais rodoviário federal, que se desempenharam das suas funções, seja na ativa ou na inatividade, mas que prestou um relevante serviço para a sociedade que faz jus a essa homenagem do dia de hoje, levando o nome do Sargento Rosbach. Filho do Sargento Rosbach, Anderson destacou que, para a família, é uma honra ter seu legado reconhecido por meio da comenda. É uma alegria muito grande, né? Embora isso tudo combinou por conta de uma tragédia, algo que mexe muito com a família hoje em dia, ao lembrar, entrar em contato com essa memória. Hoje é um dia, de fato, de ser muito grato e de você reviver tudo isso e pensar que tudo que ele fez hoje em dia está sendo valorizado, né? Então, quando a gente pensa que uma homenagem leva o nome dele, é uma forma de manter viva aquilo que ele tanto lutou, aquilo que ele tanto fez. Então, para a gente é um momento de muita emoção e de muita honra. 40 servidores da área da segurança pública foram homenageados. Além do reconhecimento, este também é um estímulo para que continuem trabalhando na proteção e segurança dos cidadãos sul-mato-grossenses. O trabalho das forças de segurança pública é um trabalho muito desgastante, né? E você ser reconhecido por esse trabalho sempre é muito importante para a profissão, para o profissional. É como se fosse um combustível, né, para você se manter motivado e prestar um bom serviço à população. Quem recebe a homenagem serve como uma referência para os demais. Então, todos que estão sendo homenageados hoje, com segurança, são referências dentro das suas instituições e isso gera uma corrente positiva internamente. É o mínimo que nós devemos fazer na condição de legislador. Recordar, reviver, enaltecer, levantar a autoestima daqueles que vão receber essa comenda, porque são profissionais muito cobrados, e pouco reconhecido, inclusive nos seus direitos. Então eu faço isso e espero que sirva de reflexão, inclusive para o governo do Estado, que hoje comanda o nosso Estado, da condição psicológica de melhorar para esses policiais, da condição salarial e de trabalho, para que os mesmos possam cada vez mais desempenhar suas funções com garantia. O Jornal Parlamentar faz mais um intervalo e já volta daqui a pouquinho. Mato Grosso do Sul declarou estado de emergência em decorrência do elevado índice de queimadas. A medida anunciada pelo Executivo foi tema de debate entre os deputados. Na tribuna, o deputado Felipe Orro, do PSDB, repercutiu o impacto do decreto que proibiu as queimadas apenas na Amazônia Legal, que abrange 9 estados das regiões Norte e Nordeste. Para o deputado Felipe Orro, que é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa de Leis, a medida contribuiu para o aumento das queimadas em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um decreto do nosso presidente que proibiu queimadas em todo o território nacional por 60 dias, mas no dia 29 de agosto ele republicou e restringiu as queimadas apenas à Amazônia Legal, teoricamente liberando o restante do país. E isso tornou o nosso estado um foco de incêndio muito grande. Ficamos entre os primeiros do Brasil. O município de Corumbá como o município do país com o maior foco de incêndio. O município de Porto Murtinho em segundo aqui no estado, em terceiro nacionalmente, e o município de Aquidauana em 9º no país e em terceiro aqui no estado.
e os outros também que tiveram. Tivemos mais de 253 casos de incêndios florestais e isso é muito grave. Os produtores estão combatendo com o seu recurso, com o seu equipamento e com as pessoas ali, os moradores da área rural, os produtores, etc., combatendo esses incêndios sem auxílio nenhum governamental. Então, nós reiteramos hoje o pedido à bancada federal, aos ministros e ao nosso presidente da República que ajude o Estado de Mato Grosso do Sul nesse combate aos incêndios, porque é esse momento que precisamos. São recursos que precisamos, que não é por tanto tempo, é esses 30 dias que antecedem as chuvas e depois se normaliza essa questão. O parlamentar fez um apelo para que novas medidas sejam tomadas para conter as queimadas no estado. Nós precisamos também treinar equipes nas propriedades rurais para esse tipo de combate, que às vezes gasta mais, põe mais gente e não consegue ter um resultado eficaz por não ter a técnica do combate ao incêndio. É importante pessoas treinadas para isso. Tem bombeiros civis que podem ser chamados para ajudar nisso, formar brigadas de combate aos incêndios florestais. E isso, como disse, reiterando, afeta a qualidade de vida na área urbana, nas cidades. Campo Grande é um exemplo, escureceu Campo Grande. Nós precisamos combater isso. A MS 444 é responsável por ligar Silvíria à Inocência. Ainda não é asfaltada. Em reunião na presidência, deputados e bancada federal de Mato Grosso do Sul firmaram acordo para articular a inclusão dessa obra, já no orçamento de 2020. A rodovia MS 444 exerce papel importante na economia de Mato Grosso do Sul. Afinal, em suas margens estão localizadas quase 60% das plantações de eucalipto, que atendem gigantes da celulose como Fibra e Eldorado, além de possuir mais de 200 propriedades e 3 assentamentos rurais. Sua importância e a necessidade de asfaltamento, numa extensão de quase 46 quilômetros, foram destacadas. A MS 444 é uma via de importante estratégia, porque além dos agricultores familiares, que também vai ajudar a abastecer 3 assentamentos, o Alecrim, o São Joaquim e o Canoas, também vai dar um desafogamento em outras BR, a 158, a 262, e também trazer para a bacia ali do intermodal de Aparecido Taboado, que vai favorecer também o escoamento do eucalipto, tanto da Fibra quanto da Eldorado. A Green Plaque também, que está aqui em Água Clara, isso tudo, aquele polo ali, que hoje todos pegam a matéria-prima, que é o eucalipto. Então, vai ser de importante valia para nós. São 45 quilômetros e 800, quase 46 quilômetros. Eu acredito que uma obra em torno de 45 a 50 milhões. Falamos com o deputado Paulo Correia, fizemos contato com o deputado Gerson Claro, deputado Rinaldo, deputado Onevan e deputados federais também, Vander, a Rose e o Beto, e fizemos essa pauta para ver se a gente juntamente criasse uma musculatura maior junto ao governo para que se colocasse no orçamento do ano que vem. A Assembleia Legislativa, por meio do presidente Paulo Correia e mais 5 deputados estaduais com bases na região do Bolsão, está comprometida com a causa. Fizemos o compromisso de estar fazendo a emenda ao orçamento, mas a gente sabe que o orçamento é uma peça de ficção científica no primeiro momento. Ela depende muito de arrecadação, depende muito de desejo do governo. Vamos continuar fazendo a articulação com outro prefeito da região, o Zé Arnaldo Ferreira de Melo, que é o prefeito do município de Inocência, que é onde vai a 444 entroncar com a MS que tem lá na nossa região, que é a MS 112, em Inocência. Então, se houver 2 prioridades na mesma região, entendo que o governador é sensível a esse tipo de solicitação, pelo menos 5 a 10 quilômetros de cada lado pode sair, a depender do desejo do governo e a depender da arrecadação, que esse ano foi uma arrecadação muito pífia para a gente fazer qualquer tipo de compromisso. O deputado federal por Mato Grosso do Sul, Vander Loubé, do PT, visitou recentemente a região do Bolsão e trouxe a demanda à Assembleia Legislativa. O movimento em apoio à pavimentação também conta com a adesão dos deputados federais Rose Modesto e Beto Pereira, ambos do PSDB. Fruto de uma visita que eu fiz na região, falei com o prefeito Fernando, como trata-se de uma MS a 444,
né? Nós tiramos de fazermos essa reunião com o presidente da Assembleia, tem à disposição do governador de fazer essa rodovia. Queremos garantir no orçamento do ano que vem, né? Acho que tiramos uma estratégia aqui, que eu tenho certeza que vai dar certo, e depois fazer todo o envolvimento político na liberação, começar essa obra, se Deus quiser, o ano que vem. O deputado estadual João Henrique, do PL, comemora a união entre a Lemes e Bancada Federal de Mato Grosso do Sul para transformar em realidade o sonho da pavimentação asfáltica na MS 444. Eu fico muito feliz de poder participar de uma reunião como essa e, através dessa reunião, nós conseguimos uma saída criativa para poder impulsionar e garantir realmente, de verdade, o municipalismo, né, que é prestigiando, implementando no orçamento, através de um compromisso dos 5 deputados estaduais que aqui estavam, para que possamos viabilizar o asfaltamento da rodovia que liga Selvíria até aqui a MS 444 até a MS 112, que vai ligar até Inocência. Isso vai não só alavancar, desafogar, reduzir acidentes da BR-158, como nós vamos conseguir, sem dúvida, se isso for realizado através dessa construção importante que foi feita por essa reunião marcada através do prefeito e do presidente Paulo Corrêa, nós vamos conseguir melhorar, alavancar a produção do estado de Mato Grosso do Sul. Profissão responsável pelo desenvolvimento de empresas, administradores sul-mato-grossenses tiveram sua atuação reconhecida com a entrega da medalha Mary Parker Foley. A Assembleia Legislativa foi mais uma vez palco de homenagens e comemorações, desta vez para reconhecer os profissionais da administração. A proposição da comenda alusiva ao Dia do Administrador é do deputado Felipe Orro, do PSDB. Entregamos estas homenagens do Conselho Regional de Administração entre mais de 5.700 profissionais da área no estado de Mato Grosso do Sul. O Conselho homenageia aqueles que se destacam na atividade ao longo do ano e também alguns acadêmicos que se destacam nas universidades. E isso é importante para a motivação, valorização da profissão e também um encontro em que se prestigia o Dia do Administrador. A administração foi regulamentada no Brasil em 1965, há exatos 54 anos, e ganhou o dia 9 de setembro como data oficial para comemorações no país. Apesar de novo, entre outros campos de atuação, o ofício de administrador é antigo. Esse profissional tem a missão de dirigir e gerenciar atividades em diversos segmentos da sociedade do nosso Brasil. A comenda Mary Parker Follett, concedida pelo Legislativo do Estado, foi criada em 2014 e tem o objetivo de celebrar a importância de mulheres em destaque na profissão. A homenageada de 2019 tem trabalho reconhecido na capital e no interior do estado. Foi uma grande surpresa, né, de ser do interior, ser de Corumbá, estar aqui recebendo essa homenagem. E é bastante significativo, porque eu estou trazendo comigo a minha cidade, trazendo que no interior também tem excelentes profissionais e que nós também estamos trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado, do Brasil e principalmente honrando a nossa profissão. Durante o evento, o Conselho Regional de Administração entregou outras honrarias em comemoração ao Dia do Administrador. As comendas Peter Drucker, Educador Emérito, Destaque do Ano e Acadêmicos Eméritos, 20 pessoas no total. Não podemos deixar passar em branco porque é uma conquista que foi construída ao longo de muitos anos, né, que culminou com a publicação da lei lá em 65, mas ainda nos dias de hoje, uma profissão com 54 anos é uma profissão relativamente jovem. Me motiva muito, eu aprendi muito com o curso, eu não tinha formação antes, eu abri a minha empresa e depois, um tempo depois foi que eu comecei a faculdade. E isso me abriu muitos horizontes, me abriu muitas janelas o curso de administração. O Jornal Parlamentar com o resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e siga acompanhando a nossa programação pelo canal 9 da NET em Campo Grande.